aqui com eles, essa turminha abençoada. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Muito bem. Animadíssimos? Muito Estão bem. apresentando querida Nayara Carla, que é coach de nutrição, Eduardo Ventura, educador físico, e Suzana Augusto, coach de emagrecimento. Isso. Essa turma aqui, ó, tem feito a diferença. Como que foi essa semana aí para as meninas que vieram aqui semana passada no nosso programa? Que delícia tê-las aqui. Foi um tempo tão precioso, né? Onde elas foram surpreendidas com medidas, com pesos, né? É bom, Sim, né? sim. São surpresas que nos motivam, né? Nos motivam. Elas estão, assim, muito apreensivas com a questão do peso e as medidas. Então, a gente focou bastante nisso, né, nesse encontro, mostrando para elas aquilo que a gente falou aqui, que é necessário que elas fiquem focadas na perda de medida, né? Isso é muito importante, não só para elas, como quem está na busca do emagrecimento, ganho de massa muscular. Medida é a medida que a gente mais valoriza. Porque às vezes a pessoa fala assim, vão emagrecer, vão perder peso. Usa às vezes essa expressão, né? Sim, exatamente. Errada, mas tem gente que realmente tem uma redução na balança, mas tem pessoas que às vezes na balança é menos, mas na medida ela tem muito mais do que aqueles às vezes que reduziu na balança. E a medida, a questão da composição corporal, que a gente falou da última vez também. Sim. Então, assim, o que aconteceu com elas é o que? A redução do percentual de gordura, mas um aumento de massa magra. Isso é muito bom, que isso favorece o emagrecimento também. O metabolismo vai ficar melhor. Então, a gente explicou isso para elas, né, para o pessoal em casa, do público também. Então, não preocupa muito com balança, não. Em determinadas situações, isso não é o fator principal. Em si, as medidas, principalmente no abdômen, que é a grande preocupação das mulheres, né? E isso em todas foi muito satisfatório o resultado. Carol, uma coisa que eu sempre falo quando você faz uma dieta, aquelas dietas loucas mesmo, que as pessoas às vezes pegam de uma blogueira e faz, são dietas que normalmente elas podem até perder 10, 15 quilos em um curto espaço de tempo. Certo. Mas como não são dietas acompanhadas por especialistas, por um nutricionista ou então por alguém que realmente está fazendo uma transformação na vida daquela pessoa, ela perde muito massa muscular. A massa muscular, ela é pesada. Então, pode ser que ela perca, sim, um pouco de gordura, porque ela aprende a utilizar novos alimentos que ela não estava utilizando. Só que ela utiliza da maneira errada e nos momentos errados e sem acompanhamento. Então, além dela perder um pouco de gordura, ela perde muita massa. Então, essa massa muscular é a massa magra? É a massa magra. É uma massa que pesa muito mais. Então, na hora que ela vai subir na balança, ela vai ver talvez, assim, 8 quilos e vai falar, nossa, eu perdi 8 quilos, essa dieta é o máximo. Na realidade, ela perdeu muita massa e ela vai ficar mais fraca. E se ela continuar nesse ponto, ela pode chegar até chegar no estágio de sarcopenia, que é a perda significativa de massa magra. E a gente, assim, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente está caminhando para isso, se a gente não tomar o cuidado de fortalecer os nossos músculos com atividade física e com alimentação adequada. Aí eu até pergunto para vocês, quando a gente fala nessa questão de massa magra ou não, você pode, com a alimentação, acabar perdendo massa magra. Sim, pode. Agora, para ganhar massa magra, só alimentação pode ou não? Tem que ter atividade física. Não, você tem ganho de massa magra com alimentação, sim, mas nada tão grandioso quanto você exercita essas fibras musculares. Então, para poder ter esse estímulo de um ganho considerável de massa magra, dependendo do que a pessoa busca, tem que ter o exercício físico. Parece uma coisa bem mais expressiva, mas a pessoa consegue sim ganhar massa magra com alimentação. Vamos então, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem é trabalhar a mente. Sim. Né? Porque tudo começa aqui. Na cabeça, com certeza. Vamos falar então o que é mente em equilíbrio, gente? Porque eu falo que a palavra equilíbrio é o nosso grande alvo na vida em tudo, né? Sim. Equilíbrio em relacionamentos, equilíbrio no trabalho, equilíbrio, você dosar todas as coisas na alimentação, enfim. Agora, na mente é um desafio muito grande. O desafio é grande, você ter a mente em equilíbrio. Quando a gente fala a mente em equilíbrio, a mente estar alinhada com o seu corpo.
é você estar alinhado com o que você pensa, com o que você sente. Então, mente em equilíbrio engloba você como um todo. O que é a nossa mente? Nossa mente é o que a gente pensa. É o que a gente pensa de nós mesmos, é o que a gente pensa dos outros, é o que a gente pensa das coisas, é o que a gente pensa sobre a comida. Então, por isso que a gente busca a mente em equilíbrio. A gente trabalha isso com as meninas demais, porque a Nayara falou muito bem a palestra dessa semana. Eu acrescentei falando que o que vai fazer com que essas meninas continuem no processo é a mente delas, é o trabalhar da mente. Então, elas têm que pensar, sentir e viver isso no corpo. Tem que achar essa junção. Olha, tem até um pouquinho ali. Isso. De como foi, eu fui de cinegrafista dessa vez. Ah, é? Agora, quando você tem a mente em equilíbrio, o que você está querendo dizer, Suzana, é que você começa a diferenciar. Eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer, por exemplo? Exatamente. Também. Essas coisas. Também. O que eu preciso, o que não é. Tem coisas, às vezes, eu tô com fome, mas não sei o que é. Então você não tá com fome, toma água. Tá com vontade. Isso. Ou você tá com sede. A gente, uma coisa... Eu tô com fome, não sei o que eu como, gente. Sim. Uma coisa que foi falada aqui bem no iniciozinho e vale a pena ressaltar novamente, é a questão de você pensar. A gente fala muito, a gente usa muito essa expressão, você tem que pensar antes de falar, mas a gente tem que pensar também antes de comer. Isso é mente em equilíbrio. A gente geralmente não pensa para comer. A gente pensa para falar, a gente pensa para executar uma determinada tarefa, mas a gente não pensa para comer. Sentiu uma fome, sentiu uma ansiedade, o estômago ficou vazio, já vai e parte para comer. Porque a primeira coisa que está na frente. quando você pensa, tem hora que você abre mão de comer uns trem. Exato. Você fala, não, eu tô vontade de comer aquele negócio, aí você pensa assim, nossa, mas foi tanto sacrifício desse negócio. Será que vale a pena? Exatamente. Você toma água para poder saber se você realmente está com fome ou está com sede, porque isso acontece, isso é muito frequente, de o seu corpo estar querendo algo e é simplesmente água. Se você tomar água, vai passar aquela sensação de fome. E o pensar o tempo todo. Eu preciso comer isso aqui, eu posso comer isso aqui, isso vai me deixar mais perto ou mais longe do meu objetivo. Eu já estou podendo comer isso aqui, porque não é nunca mais. Sim, né? Ontem, por fase, exemplo, né? Ontem eu comi um docinho, eu comi um brigadeiro mesmo, leite condensado, chocolate, mas tinha o quê? Tinha 4 meses, 5 meses que eu não comia. Mas eu comi consciente. Eu pensei, eu posso comer? Posso. Meu corpo já tem memória. Sim. É outra situação. Então, é sempre isso, gente. Pensar sempre. Você ia comentar alguma coisa, Eduardo? Eu participei, eu comi também. Eu como mais, né? Eu como mais. Mas aí eu tiro a vantagem de ser homem também, então é mais tranquilo. Mas você também entrou nessa, né? Não, ontem eu não fui nessa festa, não. Mas, Carol, sabe uma coisa bem interessante? Quando a gente começa a trabalhar essa questão da mente, da nossa consciência, até os nossos momentos de compulsão, que todo mundo tem. Fala assim, momento da fúria? Aquele momento de TPM, aquele momento que você está um pouquinho mais estressado, que você teve um dia mais cansativo. E a gente, assim, tende a querer comer alguma coisa agradável no momento em que a gente está sentindo esses levões de estresse. Então, assim, quando a gente trabalha a mente, a gente percebe que e você trabalha o seu corpo junto, você percebe que até no seu momento de estresse, você vai procurar um alimento saudável. É uma coisa que já vem acontecendo comigo. Claro que eu já passei por esse processo, que as meninas estão passando hoje. Mas quando eu sinto a necessidade de comer algo muito gostoso, né? Igual, por exemplo, às vezes um bolo, ou às vezes um docinho, eu opto pelo bolo low carb, por exemplo. O quê? Pelo bolo que tem ingredientes saudáveis. E isso, assim, me sacia de uma forma linda, maravilhosa. E eu fico feliz porque eu não enfiei o pé na jaca, fico satisfeita porque eu não saí do meu propósito de me alimentar bem. E isso é a mente que faz, é a consciência diária. E o que uma mente desequilibrada ela pode provocar aí no corpo, gente? Nossa. Campanhas contra a obesidade. Bom, enfim, vamos lá para vocês. Carol, a mente desequilibrada, ela destrói com a pessoa como um todo, não só na alimentação. Autoestima, vai atacando tudo. Autoestima, tudo. Assim, igual, voltando a essa questão do pensar. Quando você não dá nem importância para sua mente, o que acontece com a maioria das pessoas, vivem no piloto automático, não param realmente nem para pensar que está pensando, a pessoa simplesmente
simplesmente vive. Essa pessoa chega numa mesa para poder comer, ela simplesmente vai colocando comida para dentro, ela não está se alimentando, ela não está se nutrindo, ela está colocando comida para dentro. E isso vai para outras áreas da vida, vai para o relacionamento, vai para a autoestima. Quando a pessoa assusta... Às vezes até aquelas fugas, né? Fugas. Sim. Quando a pessoa assusta, ela olha para o espelho, ela se vê sem roupa na frente de um espelho, não gosta do que vê. Aí gera aquela culpa, gera aquela tristeza, se for casada, gera problemas conjugais. Então, a mente desequilibrada é muito sério. Por isso que a gente bate muito em cima da tecla da mente. A mente desequilibrada, a pessoa vive para comer, ao invés de comer para viver. Mais ou menos isso daí. Vive no piloto automático. Vive no piloto automático. Ela vai vivendo, ela não está pensando o que ela está fazendo. Ela não tem essa consciência do que ela está fazendo no corpo dela. Isso pode provocar e ir para um nível muito mais elevado, entendeu? Pode gerar consequências. Então, ela vai fazendo até que chega uma hora que vem a culpa e aí é muito pior, né? Porque ela se vê numa situação totalmente meio que sem volta, irreversível, e aí muitas vezes entra na depressão, entram outros problemas, né? No caso do problema mental, vem a depressão, no problema físico vem doenças, câncer, diabetes, colesterol alto, dislipidemia. Então, assim, isso tudo é provocado por uma mente que não está em equilíbrio, né? Buscar aí, né, gente? Nada de desespero, mas vamos procurar aí, né, as pessoas certas para poder caminhar aí com você e te ajudar nesse processo, se você está se identificando aí como uma pessoa que está vivendo aí sua mente aí está meio em desequilíbrio. Gente, o que é autorresponsabilidade? Eu vou falar, eu gosto muito desse termo. Já até olhei para ela, ela gosta de falar. Vai, conta pra gente, Nayara. Esse encontro, eu frisei muito a questão da autorresponsabilidade. Porque muitas das pessoas, elas têm a impressão de colocar sempre a responsabilidade do problema no outro. E na hora que ela se isenta da responsabilidade dela, o que ela faz? Ela deixa de ter o controle da própria vida. Sim. Entendeu? Então, na hora que eu coloco, eu sou gorda porque eu tenho a gerância genética de obesidade. Eu tenho diabetes porque minha avó é diabética. Eu tenho câncer porque minha mãe teve câncer. Então, assim... Você aceita e você não tem que fazer nada. Você aceita que você não tem que fazer nada. Só que a gente já conversou outras vezes, a gente já falou de um termo chamado epigenética. O que é isso? É você mudando o seu estilo de vida, você muda a sua expressão gênica. Olha. O que é isso? Você pode ter a herança genética. A herança genética é responsável por 30% do que vai acontecer na gente, no nosso corpo. Só que se você escolhe ter hábitos diferentes e ter um estilo de vida saudável, você não vai adquirir aquilo que a sua mãe teve. Se você teve um comportamento completamente diferente, tenha certeza que você não vai, entende? Sim. Então, assim, desenvolver aquele problema. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, eu falei, gente, vocês têm o controle da vida de vocês, vocês estão recebendo todo o conhecimento, vocês estão recebendo informações e cabe a vocês mudarem de atitude, mudar de comportamento. Entende? Então, assim, vocês podem sim ter o corpo que vocês querem, vocês podem sim atingir todos os objetivos que vocês querem, desde que vocês entendam que está no controle de vocês, está na mão de vocês, sejam responsáveis pela escolha de vocês. Então, é possível mudar a minha herança genética. Expressão genética. Você não precisa ser escravo disso, você pode ter uma nova história, não é porque... seu pai morreu de infarto, sua avó morreu de infarto, todo mundo... Você não tem que... Herança ruim você não aceita não, filho. Muda. Isso. Né? Aquilo que é bom você pega, aquilo que é ruim... Exatamente. A gente pode ter uma vida diferente e não sobreviver, mas viver, né? Viver. Com qualidade, né, gente? Sobre a epigenética que a Nay falou, eu ainda acrescento, né? Eu sempre falo que quando você recebe essa informação, que você tem o poder na sua mão de mudar a expressão genética, ao mesmo tempo que é uma notícia maravilhosa, é uma notícia também, não é ruim, mas é uma notícia que te puxa a responsabilidade. Por isso que tem tudo a ver com a autorresponsabilidade. Por quê? Até então, você não era culpada das coisas. Sim. Até então, eu tô bem, assim, infelizmente, eu sou vítima. Sou vítima. Essa é a palavra.
eu sou uma vítima, porque os meus pais, porque é uma herança. Não, você não é vítima. Isso é libertador, mas ao mesmo tempo isso puxa a responsabilidade para si. Você está livre dessa informação. Você está livre disso. Você não precisa ser escravo da sua genética, mas isso também puxa a responsabilidade para você. Você é o culpado por viver o que você está vivendo, mais ninguém. Para a gente fechar, cada um podia deixar uma frase aí, uma palavra para o pessoal que está assistindo, gente, sobre essa questão da importância da mente em equilíbrio. Compromisso. Acreditar em si. E eu vou repetir, pensar. Como a gente está falando de emagrecimento, pense antes de comer, não coma no automático. Quero agradecer vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. Assunto bom, gente boa para falar, passa rápido. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.